Então vamos lá dar continuidade no nosso Shmirat Lashon, os cuidados que a gente vai ter com a nossa fala, Bezrat Hashem, para trazer coisas boas para o mundo. Já vimos bastante a parte das pancadarias, né? Deus nos livre, mas pelo menos já aprendemos um pouquinho da gravidade dessa transgressão, quantas coisas ruins aqui no mundo material e também no mundo espiritual, para aqueles que acabam vivendo sem colocar freios na nossa boca. Deus deu para a gente dois freios. Ele deu para a gente os lábios e deu para a gente os dentes, para a gente ter uma tranca dupla e realmente só usar a nossa boca de uma maneira pensada, de uma maneira construtiva, de uma maneira boa. E Deus nos livre a gente nunca usar, a gente nunca escapar, falar mal das pessoas, denegrir as pessoas, porque a gente viu que isso, infelizmente, tem consequências muito negativas, tanto na vida dos outros, mas principalmente na nossa própria vida também. Quantas coisas ruins no mundo material e na nossa alma, da gente não cuidar das nossas palavras. Vamos agora ver o lado positivo. Olha só, um capítulo dedicado só para as recompensas daquele que consegue fechar a sua boca, aquele que consegue vencer a sua má inclinação e parar de falar Lashon Hará. Então, assim fala para a gente o Hafetz Haim, Od yesh beshmirat halashon kama malot kedoshot. Tem muitas qualidades sagradas que podem ser adquiridas através do shmirat halashon, da gente guardar as nossas palavras, a nossa boca. Primeira grande vantagem, primeira qualidade, Nitzol al-Yedei Mikola Onashim Shebaim Avur Ze Achet Kaniskar Leil. Ele vai escapar, ele vai se salvar de todos os castigos que a gente está mencionando até agora, que podem vir para a pessoa nesse mundo e no mundo vindouro. Se a pessoa ele tem autocontrole, ele vai se salvar de todos aqueles problemas, de todos aqueles castigos que a gente vem falando tanto aqui nessas aulas de Shmirat Lashon. Segunda grande vantagem, segundo grande benefício daquele que fecha a sua boca, o Batua Haledeizé Bemashe Istaker Miatachlita Nirtze. A pessoa que consegue fechar a boca, ele sabe o que ele vai ganhar no mundo vindouro. Peraí, como assim ele sabe? Tudo que ele fizer aqui, ele sabe que ele vai ganhar, mas aquele que fala Lashon Hará, Deus nos livre, a gente sabe, a gente viu isso nas aulas anteriores, que a pessoa pode perder os seus méritos. Muita gente, Deus nos livre, vai chegar lá no Shamaim depois dos 120 anos, essa pessoa fez mitzvot, essa pessoa fez hesed, ajudou os outros, fez bondades, fez tanta coisa positiva, e vai descobrir que ele perdeu tudo porque ele não guardava a língua dele e acabou indo, os méritos todos dele foram para as pessoas sobre quem ele falou mal e ele pegou das pessoas sobre quem ele falou mal todas as transgressões. Então, aquele que fecha a sua boca, ele pode ter certeza Shelo yabdeinu meato, que daqui em diante ele não vai perder nada do que ele conseguiu ganhar. Porque se ele não fechar sua boca, Deus nos livre, pode ser que não vai sobrar nada. Pode ser que no final, Hasve Shalom, ele vai descobrir que já não sobrou mais nenhum mérito para ele. Como a gente trouxe anteriormente no capítulo 3 e no capítulo 3, em nome do Midrash. Terceira grande vantagem da gente controlar a nossa boca, da gente só usar a boca de uma maneira positiva, Gam hu nikra ish. A pessoa, ele é chamado de ish, de ser humano. Olha que incrível, como está escrito no Sefer Tehilim, nos nossos salmos. David Amelech fala, Mi aish ahafetz haim. Quem é o homem, o ser humano, que ama a vida? Quem é o homem que ama a vida? Aquele que netzor leshon hamerá, aquele que guarda a sua língua de falar mal e que não quer machucar os outros, não quer denegrir os outros.
Então, esse é chamado na Torá de Ish, de ser humano, de ilavar, mas aquele que faz lashon hará, aquele que agride, aquele que machuca, aquele que o tempo inteiro está desfazendo amizades, está afastando pessoas, Urak Begeder Hai. Ele é chamado de um ser vivo, mas ele não é chamado de ser humano. Sheino Medaber, ele não está na categoria de Medaber. Quer dizer, Medaber é aquela pessoa que ela fala, ele usa, a gente acabou de passar na Parashá Bereshit, que Deus criou o ser humano e soprou dentro dele uma alma de vida, e essa alma de vida, ela vai justamente transformar o ser humano em um medaber, alguém que pode falar e criar mundos espirituais, e ele pode ser um sócio de Deus na criação, ele vai se tornar um ruach memalelá, uma alma falante, mas se ele usar essa fala para destruir, se ele usa essa fala para afastar pessoas, para fazer o mal, ele deixa de ser chamado Ish, ele já não é mais chamado um ser humano, ele volta a ser um Rai, ele é um ser vivo, como Deus nos livre a comparação, mas, infelizmente, como os animais que não têm o dom da fala, porque aquele que tem o dom da fala e usa mal é como se ele fosse um animal que nem tem o dom de usar a fala de uma maneira construtiva. Veita bemidrash soher tov, e soher tov, tem um midrash que fala para a gente, ve areshaim keyam nigrash, os reshaim, eles são conduzidos como o mar. O que quer dizer como o mar? Mayam polet kol arefesh al sfato, da mesma maneira que o mar, ele vem cuspindo todo o lodo, toda a lama na sua orla, na sua borda, ahareshaim poltim arefesh al sfataim, também os perversos, os reshaim, o tempo inteiro estão cuspindo lama dos seus lábios, da boca deles só saem coisas feias, só saem coisas ruins, então eles não são, eles perderam esse selo de Deus do ser humano, e Deus os livre se eles não fizerem tchuvá, assim eles vão estar rotulados. Quarto benefício, quarta vantagem daquele que consegue guardar a sua boca, as suas palavras, Kumoshe kovesh etatzmo milelamed categoria, da mesma maneira que ele se cuida para não acusar ninguém, ele se cuida para ver o lado positivo e não o lado negativo das pessoas, o mechapez bekol korotav zhut, ele procura com toda a força dele o lado positivo, ele procura méritos para os outros, ele procura julgar sempre as pessoas de uma maneira favorável. Ken lemala malachei asharet melamdim alav zhut, lá em cima os anjos vão ficar procurando também para advogar em nossa causa, eles vão ficar procurando qualquer mérito que a gente tenha, qualquer bom ato, qualquer coisa que possa despertar um bom julgamento lá em cima. Midá keneged midá, medida por medida, a gente procura o bem nos outros, lá em cima vão procurar nossas coisas boas. Se a gente, Deus nos livre, fica procurando os defeitos, o que a gente pode falar mal, o que eu posso denegrir, lá em cima também vão ficar procurando todas as nossas transgressões, e a gente sabe que Deus nos livre, não faltam para a gente defeitos, erros, então não vamos ficar olhando os defeitos e os erros dos outros, vamos, Bezrat Hashem, sempre procurar a parte positiva das pessoas, as qualidades, tudo que as pessoas fazem de bom. Todo mundo tem defeitos, todo mundo comete erros, a gente também, e a gente gosta quando Deus julga a gente de forma positiva, então vamos fazer assim também com as outras pessoas. Olha que incrível, aquele que guarda sua boca, ele vai se elevando espiritualmente até que ele chega ao ponto de ter o mérito de se vestir com o espírito de santidade, Ruach HaKodesh, como shekatuv bazor HaKadosh parashat Chukat, kol man denatar puma velishana. Então, assim o Zohar ensina para a gente, nossa fonte mística, todo aquele que cuida da sua boca e da sua língua, Zahei leitbasha beruha de
Kedusha, ele vai ter o mérito de se vestir com urua, com o espírito de Kedushá, de pureza, de santidade. Ele também vai trazer boas influências para todo mundo material. Ele vai se transformar numa luz para o mundo, é o que a gente mais quer, fazer o bem, trazer coisas boas para o mundo. Aquele que guarda a sua boca, ele vai trazer boas ashpaot, boas influências para o mundo inteiro. Kedeita bemechilta parashat mishpatim ala pasuk o basar basade treifa loto e reilo. Se a gente encontrar um animal morto no campo, a pessoa tem uma criação de vacas para o abate, por exemplo, e ele chega lá no campo dele, ele encontra uma vaca morta, ou que morreu de morte natural, ou que foi atacada por um outro animal, mas na prática ela não morreu através da shritá, do abate kasher, a gente não pode consumir. Então, a carne que você encontrou morta lá no campo, lotorrelo, a gente não pode comer essa carne. O que a gente vai fazer com ela? Lakelev tashlihunoto, você vai dar para os cachorros comerem. Então, quer dizer, aqui a gente vê interessante que tem um prêmio especial aqui para os cachorros. Por qual motivo? O que os cachorros fizeram de tão bom que eles têm esse mérito de receber a carne que a gente não pode comer? A gente vai dar de presente para os cachorros comerem. Lelamdeha, o que isso ensina para a gente? Sheeina kadosh baruch hu mekapeach sahar kol briah. Deus, ele não tira, ele não deixa de dar a recompensa de nenhuma criatura. Shenemar, como está escrito, o lekol bnei Israel lo yecheratz kelev leshono. Na saída do Egito, normalmente os cachorros, quando eles veem uma movimentação estranha, eles latem, eles são animais justamente de sentinela, de guarda nas casas. Quando o povo judeu saiu do Egito, então os cachorros, que eram usados já como animais de guarda nas casas, deveriam ter latido, deveriam ter rosnado, deveriam até mesmo ter atacado o povo judeu, aquela movimentação estranha de 3 milhões de pessoas marchando no meio das ruas do Egito, mas fala para a gente o Passuk que os cachorros não latiram, os cachorros como se respeitaram o povo judeu no momento da saída do Egito, e eles tiveram o mérito de receber toda a carne que a gente não puder consumir, e isso vai ser dado para os cachorros como um prêmio por eles não terem latido. Ve'alod varim kal vachomer, será que não tem aqui um kal vachomer? A gente pode aprender muito mais, se para os cachorros, maim hayakar, se com os animais, Deus não esquece nenhum bom ato de um animal, que eles muitas vezes fazem as coisas só pelos instintos, não é porque eles têm intelectualmente a vontade de fazer o bem, e mesmo assim eles vão ser recompensados. Adam, muito mais o ser humano, lo kol sheken sheino mekaper scharo, não é muito mais certeza que Deus não vai deixar de dar para a gente toda a recompensa que a gente merecer? Gamavur kolete shomer etatzmo, também para cada momento que a pessoa ela se cuida, zoreli dei malagdolá beganeden, ele vai receber um nível maior no Ganeden, lá no nosso paraíso, no mundo vindouro. Como shekatava Gaon Rabbeinu Eliyahu, como explica para a gente o Gaon de Vilna, o Rav Eliyahu de Vilna, Zecher Tzadik Livraha, Beshema Midrash, ele traz em nome de um Midrash, She'al kol rega verega she'adam chosem piv, todo momento e momento que a gente consegue fechar a nossa boca, Zorre la hora ganuz, a gente vai ter o mérito daquela luz que foi ocultada. A gente falou na aula passada, na Parashá Bereshit, que no primeiro dia Deus criou uma luz. Que luz é essa? Se o sol e a lua foram criados só no quarto dia, essa é uma luz espiritual, e Deus viu que ela era tão boa, era algo tão incrível, era algo tão prazeroso, que Deus não quer que os perversos tenham mérito de poder
usar essa luz, então ele tirou essa luz do mundo e ele guardou para as pessoas que vão ter mérito. Então, todo aquele que fecha a boca, que ele está com vontade, quantas vezes no nosso dia a gente tem vontade de dar uma desabafada, de falar mal de alguém, aquela pessoa, olha o que o fulano me fez, olha o que o fulano falou de mim. Toda vez que a gente está com essa vontade de falar, mas a gente consegue fechar nossa boca, a gente vai ter o mérito de uma luz, essa luz que foi guardada por Deus, que nenhum anjo, nenhuma criatura pode suportar o brilho dessa luz, não dá nem para mensurar em termos do mundo material, como a gente já falou sobre as pessoas que passam pela experiência de quase morte e eles se veem dentro de uma luz, e não é uma luz humana, é uma luz que transmite amor, é uma luz que transmite prazer, que não dá para definir em termos do mundo material o prazer que a pessoa sentiu dentro daquela luz. Isso é um pouquinho dessa luz espiritual que Deus está guardando para os tzadikim. Gam hunitzola ledeizem gehinom, e a pessoa também vai ser salva do Gehinom. Gehinom, aquele lugar de limpeza espiritual, que infelizmente é mal traduzido como inferno, seria muito mais um purgatório, um lugar de limpeza espiritual, mas que certamente é um lugar de sofrimentos espirituais, que quem quer passar por sofrimentos? Ninguém. Óbvio que a gente quer se salvar do Gehinom, de ter que passar por um lugar de sofrimentos. Se os sofrimentos físicos já são tão dolorosos, imagina sofrimentos espirituais. Então, tem aqui a receita para quem quer salvar Midinah Shel Gehinom, de ter que passar pelo Gehinom. Assim fala o Midrash Tanhumá, Amar HaKadosh Baruch Hu, Deus ele falou para o ser humano, Im retzonhem leimalet min ha-Gehinom, se você quer ser salvo aqui do Gehinom, Arhiku atzmechem milashon hara, se afastem de falar lashon hara, veatem zohim ba'olam hazeh u'ba'olam haba, e vocês vão receber méritos tanto nesse mundo quanto lá no mundo vindouro. Bezrat Hashem. Então, olha que incrível, eu acho que está valendo a pena. Olha quanta coisa boa. Deus nos livre, depois de todas as coisas negativas que a gente viu que podem acontecer quando alguém fala lashon hara, olha quanta coisa boa vai vir para aquele que consegue fechar a sua boca no momento que ele está com vontade, ele quer falar, ele está bravo, ele quer desabafar. Mesmo assim, vamos fazer um esforço, vamos vencer o Yetzer Hara e não vamos falar lashon hara. Od yesh malah gdolá ukdoshá amistaefet mishmirat lashon, tem um outro nível, uma outra qualidade, um outro benefício que é muito kadosh, que é muito sagrado e que vai ser derivado do shmirat lashon, da gente guardar nossa boca, vei midat shalom, é trazer a paz para o mundo. A gente fala tanto de paz, guerra na Rússia e na Ucrânia, e guerra aqui, guerra lá, e atentados, a gente fala tanto sobre a paz, mas na prática a gente não consegue ter paz com os nossos vizinhos, a gente não consegue ter paz com as nossas famílias, a gente não consegue viver em paz. Por quê? Principalmente por causa de lashon hara, por causa de rehiluta, fofoca que a gente acaba falando. Então, aquele que fecha a sua boca, ele está trazendo shalom, ele está trazendo paz aqui para o mundo. Kayadu ashalidei shmirat lashon, mesir me'alatzmo kinat anashim. Através que a pessoa não fala mal de ninguém, que a pessoa cuida da boca dela, as pessoas não vão ter inveja dela. Vekol echad yehaveinu, as pessoas vão amar, todo mundo ama aquela pessoa positiva, aquela pessoa que sempre tem uma palavra bonita, alguma coisa boa. Quanto a gente foge daquelas pessoas que só veem o negativo e que o tempo inteiro estão só resmungando. Ninguém gosta de resmungão, de gente chata, de gente negativa, mas como a gente gosta daquelas pessoas iluminadas, que sempre tem uma brachá na boca, uma coisa bonita, uma palavra de otimismo. Ai, está nublado, Baruch Hashem, vai vir chuva, vai vir vida. Ai, tem trânsito, Baruch Hashem, dá para escutar um shiur dentro do carro.
Em vez de olhar os problemas, olhar as coisas boas, em vez de olhar os defeitos, olha as qualidades, como a gente ama pessoas assim, como a gente quer estar perto de pessoas boas, de pessoas positivas. Então, a gente vai amar aquele que consegue sempre ter coisas boas na boca dele. Vai é uma pessoa que é confiável, as pessoas querem contar para ele os segredos, porque aquela pessoa que é linguaruda, a gente não quer contar nada. Tem gente que você quer que a cidade inteira fique sabendo uma notícia, a gente já sabe para quem precisa contar, porque espalha para a cidade inteira. E, ao mesmo tempo, a gente sabe as pessoas, se eu preciso contar um segredo, quem são as pessoas que vão guardar os segredos, as pessoas confiáveis. Veloi dabru alav leolam, sabem que não vão falar mal dessas pessoas, porque são pessoas especiais e as pessoas gostam dela e não vão falar mal dessa pessoa. Olha quantas coisas boas que o Shmirat HaLashon, guardar nossas palavras, podem trazer para a gente. Veu me dá, me dá, isso é medida por medida. Como o Arizal HaKadosh, ele escreve que quanto mais você faz coisas boas para o mundo, é isso que você vai receber de volta do mundo. Aquele que só julga para o bem, aquele que só faz o bem, aquele que traz a paz para o mundo, é isso que ele vai receber de volta. As pessoas vão gostar dele, as pessoas vão querer fazer coisas boas por ele. Então, midá keneged midá, medida por medida, a gente faz coisas boas, a gente vai receber também coisas boas, assim fala o Arizal. O Leefer, mais Deus nos livre ao contrário. Mishe medaber ra al haveró, aquele que fica falando mal dos outros, o meganeoto, que está denegrindo as outras pessoas, yesovevu advarim lebassov, no final volta tudo na cabeça da própria pessoa. A gente viu quantos exemplos na história, inimigos de Am Israel que tentaram destruir a gente e acabou caindo na cabeça deles. O mais clássico de todos, o Aman Arashá, ele fez uma forca para pendurar o Mordecai e ele acabou sendo pendurado, enforcado naquela forca que ele fez para o Mordecai, e assim muitos outros Rechaim. O Paró tentou destruir a Israel, tentou fazer mal para Israel, caiu tudo na cabeça dele, 10 pragas, o mar se fechou sobre eles, sofrimento em cima de sofrimento, midá keneged midá, exatamente medida por medida. Sheiganu otogamken, aquele que denigre os outros, também ele vai ser denegrido pelas pessoas. Levadon shebaulamabá, fora todo o castigo que ele vai receber no mundo vindouro, ele já vai começar a sofrer aqui nesse mundo. Quem costuma falar mal dos outros, pode ter certeza que os outros também estão falando mal dele. Vekendra itikatuv beshem akadmonim, e o Hafetz Haim, ele viu escrito nos livros das autoridades anteriores, grandes sábios de gerações anteriores, Venatnu remez al zeh, eles deram uma dica, tem uma dica que, como isso acontece espiritualmente, kasher iten mum badam ken inatem bo, da mesma maneira que a pessoa vai causar um defeito no outro, assim vai acontecer com ele. Do que o Passuca aqui na Torá, estamos aqui no Sefer, um Passuca no Sefer Vaikra, está falando sobre danos que alguém vai causar para o outro, é o famoso olho por olho, dente por dente, que é completamente mal interpretado, que a Torá, o Urashi, fala explicitamente que não se trata, obviamente, se alguém fura o olho de uma pessoa, não é que o olho dele vai ser furado, e sim ele vai ter que dar uma compensação monetária no valor de um olho para essa pessoa que ele feriu, que ele cegou. Mas por que a Torá ela escreve essa linguagem olho por olho, dente por dente? Para ensinar que assim funciona. O ser humano não pode arrancar o olho do outro, porque a gente nunca sabe o valor do olho de cada pessoa. O valor do olho de um piloto de avião não é o valor do olho de uma pessoa que faz alguma coisa que o olho para ele não é tão importante quanto um piloto. Então, nunca dá para a gente dar a retribuição exata, por isso que a Torá fala que a gente vai fazer a retribuição monetária. O Rambam, ele fala que, na prática, o olho por olho, dente por dente, deveria ser literal. A gente deveria aplicar exatamente
O que você causou para uma pessoa, ela vai ser causado contra ela, mas como isso nunca vai ser possível, um ser humano, ele calcular tudo para poder fazer devolver exatamente na mesma moeda, a gente não pode fazer, a gente vai fazer de maneira monetária. O ser humano não pode fazer, mas Deus, que tem toda a sabedoria do universo, ele sim pode fazer. Então, tudo que a gente faz para os outros vai acabar voltando na nossa cabeça. Veioter mizé, mais do que isso, afilo beinei adam atzmo, sheu mesaper lefanav alashonará ve'arehilut, nitav venelach. A gente se acha, muitas vezes, quando a gente está falando lashonará, quando a gente está falando aquela fofoca, a gente se acha popular, olha, todo mundo gosta quando eu chego com as novidades, ao contrário. As pessoas que são fofoqueiras, elas são desprezadas, elas são insultadas pelas costas, todo mundo fala mal do fofoqueiro. O fofoqueiro acha que ele está abafando, que ele está fazendo sucesso, não está fazendo sucesso. As pessoas desprezam aqueles que não têm freio na boca. Kema Amram Zal, como ensinam os nossos sábios, Sadeish Karen a Ograio Zilei. Quando uma pessoa, Deus nos livre, ele se vende como um falso testemunho, alguém, ele quer num julgamento vencer o julgamento, ele contrata duas falsas testemunhas são desprezadas pelos seus contratadores. Aquele que contratou a falsa testemunha, ele despreza essa pessoa que aceitou esse papel tão baixo de se vender para falar mentira no Beidin. Então, aquele que fala lashonará, ele acha que ele é bem visto pelas pessoas, ao contrário, ele é desprezado, ninguém gosta, ninguém respeita, ninguém dá valor para pessoas que só sabem falar mal dos outros. Gam kolehad miashomim rosdim oto. E a pessoa que escuta alguém falando lashonará, ele fica sempre com a pulga atrás da orelha. O que ele pensa? Atosiper al-Haveri lefanai, agora ele está falando do meu amigo na minha frente. Veato yelehu saper lifnei Haveri alai, mas certeza, daqui a 10 minutos ele vai lá para o meu companheiro falar mal de mim. Aquela pessoa que fica falando de todo mundo para você, pode ter certeza que ele está falando de você para todo mundo também. Não é só dos outros que ele gosta de contar, da tua vida também ele vai falar para todo mundo. Então, se afasta daquela pessoa que fala lashonará. A gente tem que procurar pessoas boas, boas influências, pessoas que buscam o bem, que buscam fazer coisas positivas, e não, Deus nos livre, ficar perto de pessoas que fazem lashonará, que gostam de machucar e de denegrir outros seres humanos. Como a gente viu, Deus nos livre, eles até perdem esse rótulo de ser humano. Ele não é mais um medaber, alguém que fala, que tem esse dom da fala, que foi dado por Deus para a gente construir mundos espirituais. Ele volta para uma categoria inferior, como se ele fosse só um ser vivo e não mais um ser falante que ganhou esse presente de Hashem. Vamos lá falar um pouquinho agora na prática, mais algumas leis. A verdade é que Baruch Hashem, a gente está quase acabando aqui esse livro do Rabino Zelig Pliskin, que traz na prática, e é muito legal esse livro, porque ele vai trazendo exemplos para a gente entender um pouquinho melhor como a coisa funciona. Vamos entrar aqui agora num ponto importante. Até agora a gente estava lidando com situações que a gente estava julgando, será que eu tenho permissão ou não tenho permissão de revelar alguma coisa negativa? A gente falou em relação ao lashonará. Tem situações que a gente tem permissão de falar mal de alguém quando tem algum dano envolvido, ou se você falar, pode resolver o problema. Olha, eu vou falar, o fulano está fazendo coisas erradas, eu vou conversar com o rabino dele, quem sabe o rabino dele vai conseguir despertar ele, vai dar uma bronca nele e ele vai fazer tchuvá. Se tem que ter toele, tem que ter um benefício para isso, tem que ter boas intenções, não simplesmente falar para denegrir, para machucar. Tudo isso a gente viu que tem situações que é proibido e tem situações que é permitido
a gente falar. Só que aqui a gente vai ver agora, nesse capítulo, situações onde não só é permitido a gente falar alguma coisa negativa sobre alguém, tem situações que a gente é obrigado a falar uma coisa negativa sobre alguém. Então, olha que interessante, a Torá traz para a gente uma mitzvah chamado Ashavata Veidá. O que significa Ashavata Veidá? Significa a gente devolver um objeto perdido. Alguém perdeu um objeto, eu encontrei esse objeto, tem várias características, não vamos entrar aqui nas leis de devolução de objetos, mas uma das leis principais, esse objeto, se ele tiver sinais que é possível que o dono ele vai encontrar esse objeto, então o dono não desiste do seu objeto, o objeto continua sendo dele, eu tenho uma obrigação da Torá de devolver o objeto. Então, esse ditado popular que achado não é roubado é mentira, achado é roubado. O dono, se tem sinais, o dono não desistiu de encontrar o seu objeto, e se você pegar esse objeto para você, você está roubando um objeto que tem dono. Mas olha só que incrível, existem duas maneiras da gente cumprir essa mitzvah de Ashavata Veidá, de devolver um objeto perdido. Através de, ativamente, eu encontrei um objeto na rua, eu vou devolver para o dono, eu estou cumprindo essa mitzvah da Torá, mas existe uma outra maneira de eu cumprir essa mitzvah de Ashavata Veidá, que é você evitar uma perda do seu companheiro. Você vê que essa pessoa vai passar por uma perda e você vai fazer alguma coisa para evitar a perda. Então, isso também é Ashavata Veidá. Não só um objeto que já foi perdido você devolver para o dono, mas você evitar que alguém sofra uma perda, também é mitzvah da Torá de Ashavata Veidá. Então, vamos dar um exemplo. Pessoa está passando na rua e ele está passando na frente de um restaurante kasher, ele vê um carro que está parado na frente, provavelmente o dono do carro está dentro do restaurante kasher e a pessoa esqueceu o farol ligado, vai acabar descarregando a bateria, vai ser uma dor de cabeça para o dono do carro, não pode passar e fingir que não viu. Mitzvah da Torá, da gente entrar no restaurante e perguntar, olha, será que o dono desse carro é alguém que está comendo aqui porque esqueceu o farol ligado? Então é mitzvah. Outra mitzvah que a gente pode cumprir também, está tendo uma inundação na cidade e o seu vizinho está viajando. Então é mitzvah de você comprar sacos de areia para proteger a propriedade do seu vizinho, para que a água não entre na casa dele. Depois você pode cobrar do seu vizinho os gastos que você teve para proteger a casa dele, mas a gente não está isento de ajudar uma pessoa a não sofrer danos, a não sofrer uma perda. Aqui também, quando a gente está falando sobre Lashon Hará, existem coisas negativas que eu muitas vezes sou obrigado a falar para proteger uma pessoa de um dano, de uma perda, de uma parceria que vai ser desastrosa para a pessoa. Então, a gente vai ver aqui alguns casos e quais são as condições que têm que ser preenchidas para a gente poder falar alguma coisa negativa sobre o companheiro. Então, aqui a gente está nos capítulos da Rehilut. Rehilut é a fofoca. Em que situações que eu posso revelar para uma pessoa que a pessoa com quem ele está querendo casar, a pessoa com quem ele está querendo montar um negócio, essa pessoa não é uma pessoa de boa índole. Então, olha só que interessante. Quando as condições que a gente vai explicar agora, elas forem satisfeitas, não só a gente pode falar, a gente tem obrigação, tem mitzvah da Torá de alertar a pessoa para que essa pessoa possa evitar ter uma perda financeira quando qualquer tipo de parceria, de novo, comercial, um shidur, contratação de um empregado, qualquer coisa que você sabe que essa informação pode salvar o seu companheiro de sofrer um dano, de ter sofrimentos, a gente é obrigado a falar para a pessoa. Mas quais são as 5 condições? Vamos prestar muita atenção, porque não adianta uma das 5, precisam as 5 condições estarem atendidas para a gente poder falar alguma coisa negativa sobre o companheiro. Então, primeiro, você sabe que o Shimon ele quer fazer um negócio com o Levi.
mas você sabe que o Levi é um pilantra. Ele já deu um monte de golpes no mercado, ele vem todo tzadik, abraçando com uma proposta incrível, mas você sabe que o Levi é um pilantra, mas o Shimon, coitado, é uma pessoa que confia em todo mundo, pessoa de coração bom. Então, olha só, quais são as condições para eu poder contar para o Shimon que o Levi ele é um pilantra? Primeiro, a gente tem que pensar muito bem se realmente essa parceria vai ser prejudicial. Quer dizer, tem que ter dados muito fortes, tem que ter indícios muito fortes que realmente aquela pessoa está pensando em dar um golpe, em enganar o seu companheiro. Segundo ponto, não pode exagerar de maneira nenhuma sobre os prejuízos que a pessoa pode causar. Então, fale exatamente o que você sabe, mas não acrescenta absolutamente nenhuma informação que realmente não é o dano que pode ser causado. Terceiro ponto, esse às vezes é o mais difícil, você nunca pode falar para o Shimon que o Levi é um picareta, ele é um trambiqueiro, ele é uma pessoa desonesta. Se você sente ódio do Levi por outro motivo, vamos dizer que você foi enganado pelo Levi, e agora o Levi quer enganar o Shimon. Agora você tem a alegria de contar para o Shimon que o Levi é um pilantra. Então você não está contando para salvar o Shimon. Você está contando porque você está com raiva do Levi. Isso é proibido. Nunca a gente pode falar uma coisa negativa porque eu estou incomodado, porque eu odeio essa pessoa, porque eu quero prejudicar a pessoa. O único motivo para eu falar alguma coisa negativa é quando eu quero salvar alguém de ter uma perda. Então, aqui a gente vai chegar numa situação bem complicada. Vamos dizer que eu tenho certeza absoluta que o Levi é um pilantra, ele já me enganou, ele já enganou um monte de pessoas, e eu escutei que agora ele quer fazer negócios com o Shimon. Então, agora eu tenho uma mitzvah da Torá de salvar o Shimon de ter uma perda. Mas, por outro lado, eu tenho ódio do Levi. Então, eu vou falar para o Shimon com alegria. Então, o que eu faço agora? Se eu falar, eu estou fazendo uma transgressão. Mas se eu não falar, eu também estou fazendo uma transgressão que eu não estou salvando alguém de um dano que vai acontecer. Então, o Hafetz Haim fala para a gente que a gente é obrigado, nesse caso, a tirar o ódio do coração e tentar, com todas as forças, ter as intenções corretas. Olha, eu só vou falar para o Shimon porque eu quero salvar ele, eu vou tentar tirar esse ódio que eu tenho do Levi do meu coração para poder cumprir a mitzvah de contar para o Shimon, porque se eu não fizer isso, eu estou fazendo aqui uma transgressão, que eu estou falando por ódio e não por benefício para ajudar o Shimon. Aqui, olha só um detalhe interessante, tem pessoas que são cabeça dura, tem gente que não escuta conselhos, você vai, você aconselha, você fala o que é melhor, e a pessoa, você sabe que ela vai fazer o que ela quer, ela não vai te escutar. Nesse caso, olha só, se eu sei que eu vou falar para o Shimon sobre o Levi e ele não vai me escutar, ele é cabeça dura, ele quer sempre fazer o que ele acha certo, nesse caso é proibido falar, porque não vai ter benefício, vai ser simplesmente rehilut, você está falando mal de uma outra pessoa e não vai trazer nenhum benefício prático, já que o Shimon é cabeça dura e não vai te escutar. E pior ainda, pode acontecer que você vai falar com o Shimon, ele não vai te escutar, e não só que ele não vai te escutar agora, quando lá para frente der problema, que o Levi, como a gente falou, é um pilantra, ele vai fazer uma coisa errada, sabe o que o Shimon vai falar para o Levi? Olha, por que eu não escutei o fulano lá que me falou que você era um pilantra? Uau, ele já fez rehilut, ele já fez fofoca, já vai jogar você contra o Levi, então vai criar mais problema ainda. Se você sabe que a pessoa ela não vai te escutar, ou se você sabe que ela não consegue fechar a boca e ela vai acabar usando o seu nome quando ele for jogar na cara do Levi, que o Levi quer enganar ela, não pode contar. Ah, mas vai causar um dano para a pessoa, mas infelizmente, se é uma pessoa que não me escuta ou é uma pessoa que vai usar isso para causar mais briga e mais ódio no mundo, a gente não pode contar para ela e, infelizmente,
essa pessoa vai acabar sofrendo dano porque ela é cabeça dura. Quarta condição, só se for possível a gente ter o mesmo resultado sem precisar falar mal do Levi, a gente é proibido de falar mal do Levi. Quer dizer, qual é a nossa meta? Que não se faça essa parceria, que essa parceria não aconteça na prática. Se eu puder, por exemplo, chamar o Shimon, falar, Shimon, sabe o que eu acho? Não está um bom momento aqui no Brasil, a gente está numa crise econômica, uma crise política. Olha, escuta meu conselho, deixa para depois, deixa para dar para o ano que vem, pensa melhor se vale a pena fazer essa parceria. Olha só, não precisei falar mal do Levi, eu consegui convencer o Shimon sem precisar falar mal do Levi. Então, obviamente que é a melhor maneira de fazer isso. Ou até mesmo falar, olha, Shimon, eu escutei que você quer fazer uma parceria com o Levi, mas posso te dar um conselho, tem uma parceria melhor ainda, por que você não procura o fulano lá? O fulano, eu sei que ele é uma pessoa muito confiável, ele é uma pessoa boa, faz com ele a parceria que vai ser muito melhor. De novo, eu consegui meu objetivo sem precisar falar mal de ninguém. Eu estou oferecendo uma coisa melhor para o Shimon e não estou falando mal do Levi. Então, certeza que dessa maneira, se tiver uma maneira, sem precisar denegrir ninguém, óbvio que eu sou obrigado a tentar dessa maneira. E, por último, as nossas palavras para o Shimon não pode causar nenhum dano que não está previsto de acordo com a lei judaica, a Halahá. Vamos dar um exemplo prático aqui. Se eu falar para o Shimon que o Levi ele é um pilantra, olha, não faz o negócio com ele porque ele é pilantra. Se simplesmente o Shimon ele escutar a gente, ele chega para o Levi e fala, olha, senhor Levi, desculpa, eu pensei melhor, eu não quero fazer o negócio. Olha, Metsuyan, tá ótimo, é isso que a gente queria. Mas se eu sei que o Shimon é uma pessoa estourada, é uma pessoa que não tem autocontrole, quando eu contar para ele que o Levi é um pilantra e estava querendo enganar ele, ele vai lá bater no Levi, ele vai botar fogo na casa do Levi, ele vai quebrar o carro do Levi, vai mandar o Levi lá para o hospital. Deus me livre, é proibido. Quer dizer, se você sabe que o Shimon não tem autocontrole e que ele vai fazer justiça com as próprias mãos e vai causar para o Levi danos que nem a Torá causaria para ele, o Beidin não bateria nele, o Beidin não queimaria a casa dele, o Beidin pode ser, se ele causou um dano, ele vai ter que ressarcir o dano, mas tudo que você fez do sofrimento físico e psicológico, ele vai chegar na frente de todo mundo, falar mal do Levi, humilhar o Levi publicamente. Nada disso é permitido pela Torá. Então, se você sabe que o Shimon é uma pessoa sem controle, infelizmente também é proibido contar para ele. Ah, mas ele vai sofrer o dano? Vai sofrer o dano. Ninguém mandou ser uma pessoa descontrolada e que quer fazer justiça com as próprias mãos. Se quer fazer justiça, você vai no Beidin, você se aconselha com o Rabanim e faz a coisa correta, não perde a cabeça e sai agredindo e machucando as pessoas. Agora, só lembrando um detalhe importante, vamos se colocar no lugar do Shimon. Vem alguém para a gente está para assinar uma parceria, vem o nosso amigo e fala, olha, cuidado, não faz parceria com o Levi, eu sei que ele é pilantra, e te dá todas as provas que o Levi é pilantra. É proibido para o Shimon acreditar como se fosse uma verdade absoluta. Ele pode levar em consideração essas informações, ele pode pesquisar melhor, vai ver o histórico do Levi, pensa melhor, mas é proibido a gente receber essa informação como sendo uma verdade absoluta. Tudo isso, fala o Hafetz Haim, quando você tem certeza absoluta que o Levi é um pilantra. Quer dizer, você viu, você sabe, muitas vezes você mesmo foi vítima do Levi. Mas fala o Hafetz Haim, e se você não sabe com certeza, se você escutou, alguém vira para você e fala assim, você é amigo do Shimon? Eu falei, sim. Olha, eu quero te dar um aviso. Ele quer fazer negócios com o Levi, e eu escutei que esse tal de Levi aí é um pilantra.
Então, quer dizer, você não tem certeza absoluta que o Levi é um pilantra. Então, por um lado, o Shimon está correndo o risco de sofrer um dano, mas, por outro lado, se o Levi não for um pilantra, você pode causar para ele um dano que ele não merece. Você vai fazer com que a parceria não seja assinado, não vai valer essa parceria, você causou um dano. Se fosse mentira, se o Levi não é pilantra e quem falou está falando mentira, então tem que tomar muito cuidado. O Hafetz Haim, ele, na verdade, deixa em aberto, é dúvida. Se você não tem certeza absoluta que o Levi é um pilantra, então o Hafetz Haim não tem certeza se pode, nesse caso, ou não pode falar para o Reuven, que ele tem que tomar, para o Shimon, que ele tem que tomar cuidado com o Levi. Então, qual seria o correto para fazer nesse caso? Se você quer de verdade ajudar o Shimon e tem uma suspeita que o Levi é uma pessoa desonesta, vai verificar, vai atrás de dados, vai atrás de certeza, para, assim, dessa maneira, você ou contar sabendo que realmente o Levi é um pilantra, ou descartar, porque você vai descobrir que, na verdade, era simplesmente um lashon hará e o Levi é uma boa pessoa que estava sendo denegrido, e aí você não vai entrar aqui para acabar com essa parceria. Isso tudo a gente está falando antes de acontecer a parceria, antes de assinar o contrato, antes de ter um kinyan, de ser feita uma aquisição que valida essa parceria. Agora, se a gente já soube que o nosso querido amigo Shimon, ele já fez a parceria com o pilantra do Levi, será que a gente pode contar ou não pode contar? Então, de novo, só pode contar, primeiro, se você sabe que a pessoa não vai tomar uma decisão que não é de acordo com a Torá. Se já foi feita a parceria, agora o Shimon ele tem que ir numa autoridade de Halachá, ele tem que procurar um rabino para saber como ele tem que proceder, se ele pode terminar, se ele não pode terminar. Então, isso tem que ser feito de acordo com a Torá e, de novo, tem que ser com toelet, que você está falando para proteger o Shimon, não por ódio que você sente pelo Levi, quer dizer, aquelas condições anteriores, a gente deve ser muito cuidadoso, e aqui, como a parceria já foi feita, a gente tem que ser ainda mais cuidadoso, porque a gente pode causar um dano muito grande para o Levi se o Shimon começar a tomar atitudes sem se aconselhar com um rabino. Então, de novo, pessoas que não se aconselham com rabinos estão perdendo, porque você não pode contar para ele que ele está sendo enganado, já que ele vai tomar atitudes que não são de acordo com a Torá. Então, você tem proibição de contar para ele que ele está sendo enganado. Outro ponto aqui, se você escutou que futuramente alguém está planejando insultar ou causar um dano, quer dizer, um dano psicológico ou um dano material para uma outra pessoa, e você tem certeza que ele falou sério. Alguém vem para você e fala, eu estou com tanta raiva daquele fulano, eu vou lá e eu vou quebrar o carro dele. A hora que eu encontrar o carro dele estacionado na rua, eu vou pegar um bastão de beisebol, eu vou quebrar o carro dele inteiro, todos os vidros do carro dele eu vou arrebentar. E você sabe que o cara está falando sério. Você sabe que essa ameaça não é da boca para fora. Então, de novo, nesse caso é obrigatório avisar a possível vítima, mas sempre que as 5 condições têm que ser atendidas. Aquelas 5 condições, tem que guardar elas, porque sempre a gente tem que passar pelas 5 condições para poder falar alguma coisa negativa. Fora isso, fora todas aquelas condições, se eu puder dar uma bronca na pessoa que está ameaçando quebrar o carro do outro, você está louco? Você quer ter que pagar danos aqui, lá no Shamaim? Não faz isso, isso é coisa de irachá, os perversos fazem assim. Se eu puder, dessa maneira, tirar essa ideia estúpida da cabeça da pessoa, eu já não preciso mais contar, olha só, eu vou evitar um monte de coisas negativas. Então, obviamente que essa é a melhor maneira da gente resolver a situação. Vai direto na pessoa, dá uma bronca na pessoa que ele está
querendo fazer mal para o outro, e Bezrat Hashem, que dessa maneira a gente consiga evitar que a pessoa cause esse dano no seu companheiro. Agora tem um ponto que o Hafetz Haim ele traz aqui. Se você escutou que o Reuven, que o Shimon, ele quer causar alguma coisa ruim lá no Levi, agora você só pode avisar para o Levi que o Shimon quer fazer uma coisa para ele, se você sabe que dessa maneira você vai evitar uma briga. Mas se você conhece a índole do Levi, e você sabe que quando você avisar que o Shimon quer bater ou quer agredir ele, ele vai antes lá e vai bater no Shimon e vai agredir o Shimon, quer dizer, vai causar briga de qualquer jeito, então a gente não ganhou nada com isso. Ter avisado a outra pessoa não trouxe nenhum benefício, não evitou o dano, só mudou o lado do dano. Então, nesse caso, a gente não pode falar nada. Só que aqui vem aquela grande pergunta, mas, Rabino, eu não tenho bola de cristal. Como que eu ia saber que o Levi ele ia tomar uma atitude dessa? Eu fui avisar ele para ele tomar cuidado. Ele ficou tão bravo quando ele escutou que ele pegou um bastão de beisebol e foi lá quebrar o carro do Shimon. É verdade, a gente não tem bola de cristal, mas Deus deu para a gente o intelecto para a gente usar, a gente pode usar a cabeça. Se eu conheço o Levi e eu sei que ele é uma pessoa estourada, eu sei que ele é uma pessoa sem limites, eu sei que ele é uma pessoa que quando ele está bravo, ninguém consegue acalmar ele, é proibido contar para essa pessoa, porque é provável que isso vai acontecer. Se era uma pessoa tranquila, que nunca teve uma atitude dessa na vida, e quando você conta, a pessoa estoura e sai quebrando tudo, eu não tinha como saber, e eu não vou ser cobrado por isso. Deus não quer que ninguém use seus dons proféticos. Deus quer que a gente use o bom senso, a inteligência. Se tem chances dessa pessoa ter atitudes precipitadas, é proibido. Agora, se não tem chances e aconteceu, isso certamente não é nossa culpa. A gente não tem mais o dom da profecia hoje em dia, mas a gente tem que usar o nosso intelecto, o nosso bom senso para, Bezrat Hashem, sempre pensar, medir as consequências das coisas para tentar sempre fazer o que é certo. Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente vai falar diferenças de situações onde eu posso falar mal do outro quando eu fui perguntado, ou situações que eu sou obrigado a falar mal do outro, mesmo que não me perguntaram nada. A gente vai tentar trazer, na aula que vem, Bezrat Hashem, mais alguns casos na prática. Shavua Tov.